Olá, 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 já estamos aqui de volta. Vamos a mais uma palestra, a última dessa edição da Oracular. Então, né, aquela coisa bem, mas estamos aqui e vamos assim aproveitar o máximo, porque realmente está sendo um dia muito especial. E eu tenho aqui do meu lado minha conterrânea, mineira como eu, minha querida, amada Débora Amaral, né? Que eu admiro, porque sei que ela tem um compromisso muito grande com o estudo, com conhecimento, então eu tenho uma admiração muito grande por ela. Débora Amaral, professora universitária de bioestatística, taróloga há mais de 25 anos, facilitadora de Maha Lila, terapeuta junguiana, com pós em psicologia analítica, professora de mitologia hindu, com curso de pós-graduação de mitologia comparada, estudante de Vedanta e cursando pós em filosofia indiana. Ela vai falar para nós hoje de sincronicidade e oráculos. Jung usou o termo sincronicidade para definir a ocorrência de coincidências significativas a casual. Iremos discutir o desenvolvimento histórico desse conceito até chegarmos à concepção da psicoide, que expressa a conexão substancialmente desconhecida entre a matéria e o psique. Por fim, veremos como sincronicidade conversa com a linguagem oracular. Minha querida Débora, muito obrigado. Débora está falando diretamente de Belo Horizonte para nós e assim um prazer enorme ter você aqui, tá? Prazer enorme poder te ver mais uma vez, que é sempre um prazer estar próximo a você mesmo, que seja por pela câmera, pela internet, mas é sempre muito bom te ver e poder te ouvir. Então, passo a palavra para você. Obrigada, Lu. Prazer meu também, né? Eu também admiro muito você, o seu trabalho. Tem uma galera aqui participando do Oracular. Infelizmente, eu não consegui assistir tudo ao vivo, mas vou assistir as gravações, né? Assisti agora, eu consegui assistir uma grande parte da fala da Cici Lima, que foi fantástico, viu, Cici? Realmente muito emocionante e nos toca, assim, muito profundamente. E traz questões muito importantes, né, a gente abordar aí, tá? Então, é uma honra minha estar aqui junto com vocês e trazendo um pouquinho desse pensamento vivo do Jung, né, que é um cara que eu admiro muito, né, assim, a forma como ele conseguiu trazer situações e perspectivas que podem conversar até hoje com a gente de uma forma muito forte, né? Eu espero que eu consiga passar aqui para vocês nesse curto espaço de tempo que a gente tem, pelo menos despertar o interesse. Deixa eu compartilhar aqui minha. Tem um monte de gente já te mandando corações aqui, viu? Ah, obrigada, adoro corações. Obrigada, gente. Bom, então hoje nós vamos falar sobre sincronicidade e oráculos. A Luísa, ela me apresentou aí. Eu acho que muita gente que não me conhece deve ter achado meio esquisito. E eu sou meio esquisita mesmo. Né? Então, falar assim, muita gente me questiona isso, né? Uma professora de bioestatística que joga tarô, que mexe com oráculos, né? Parece uma contradição, né? E, na verdade, quando eu me inteirei, né, do Jung, me tornei uma terapeuta junguiana, eu me entendi assim como o Jung gosta muito de falar assim, vamos sustentar nossos paradoxos. Porque é isso, nós somos paradoxos. A vivência nossa é paradoxal. E a gente precisa sustentar esses paradoxos, né? Porque a gente não é algo único e linear, né? A gente é uma complexidade. E a gente sustentar isso é muito importante. A gente sustentar os nossos paradoxos, né? E lidar com eles é um dos caminhos, inclusive, para o que Jung chama de individuação. Hoje, eu escolhi esse tema porque é um tema difícil, não é um tema fácil, mas eu também adoro desafios. É um tema que também conversa comigo
nesse lugar de uma cientista que usa muito bioestatística. Então, isso conversa comigo também para quebrar um pouco da minha rigidez nesse lugar, tá? Então, esse tema realmente me leva para outras possibilidades. E isso eu vou conversando com vocês ao longo da palestra e trazendo algumas histórias, até algumas vivências pessoais, que vocês vão entender melhor esse contexto, tá? Então, quando eu estava pensando, como é que eu vou trazer isso, né, de uma forma, vamos dizer, simples sem ser simplista, porque sincronicidade não dá para ser simplista. Eu posso falar de uma forma mais simples, mas não posso reduzir algo que é tão complexo. Então, pensei em a gente começar lá de trás, né? Então, essa ideia dessa ordem que existe presente na realidade, ela já nos assombra há muito tempo, né? Não é de hoje. Se a gente pegar, eu sou professora de mitologia hindu, se a gente pegar várias mitologias, eu estou falando, vou falar de uma mitologia hindu, porque é a mitologia que eu sou mais próxima, mas você vai pegar isso em várias mitologias, você vai encontrar algo semelhante. Porque o Jung, ele começou a estudar mitologias, até religiões e outras coisas mais, não porque ele era místico, mas porque ele queria entender como que isso representava uma, uma coisa que acontecia sempre, uma padronização, sabe? Um padrão. Como que nós, humanos, temos uma forma padronizada de organizar a nossa intuição, as nossas ideias, as nossas emoções, né? Então ele percebe isso em diferentes culturas, em diferentes formas de visões de mundo, né, que a gente poderia chamar de cosmovisão. E ele foi estudando isso e percebendo, opa, aqui a gente tem formas semelhantes, apesar do conteúdo ser diferente, né? Que é o que diferencia o que ele chama de arquétipo para a imagem arquetípica. Então, quando Jung fala de arquétipo, e vou deixar bem claro aqui, gente, nós estamos falando de uma hipótese. O Jung não estava hipostasiando nada. Ele cria uma hipótese, e como um cientista cria, né? E ele cria essa hipótese, na verdade não cria do nada, porque a hipótese ela é criada a partir de uma observação de fatos que acontecem na realidade. Então, a partir da observação desses mitos, de sonhos dos seus pacientes, de como que se dava essa dinâmica em seus pacientes, ele começa a falar assim, olha, parece que se comporta desse jeito. Então é muito importante a gente entender isso, porque senão as pessoas começam a fazer coisas que é muito comum a gente ver. Aí as pessoas começam, ai, o arquétipo de fulano, aí entra o arquétipo não sei de quê, vira um negócio meio maluco. Então, o que o Jung está chamando de arquétipo é essa forma padrão que a gente tem de organização psíquica, tá? E vocês vão ver mais para frente que essa forma de organização psíquica não é totalmente isolada do físico. Eles conversam entre si, tá? Então, é aquela ideia de se cria, nós criamos realidade, ok? Então, quando você está aqui, né? Um ser humano. O ser humano, ele tem uma forma de pensar, uma forma de fantasiar, de vivenciar suas emoções, que é muito semelhante em todos nós. Então, assim como um corpo, ele tem um padrão. Então, se você fala assim, qual que é o corpo humano tem um padrão, a gente consegue perceber isso, né? Nós olhamos aqui para as telas aqui presentes, nós vemos vários corpos humanos. Eles são diferentes entre si. Cada um que você olhar, você sabe que é um corpo diferente do outro. Mas eles têm um padrão para ser considerado humano. Eu olho para cada uma dessas pessoas e sei que é humano. Então existe um padrão em um corpo humano. Assim também existe um padrão numa psique humana. A psique humana tem um padrão de pensar, de organizar pensamentos, de intuir, de sentir, de se emocionar.
isso, o Jung deu o nome de arquétipos às estruturas que organizam isso numa psique, tá? Então ele fala que existem estruturas, mas isso não é assim, ele coloca isso como alguma coisa que existe ali e aquilo vai. Não, ele está criando como uma hipótese. Por quê? Porque como a gente está falando de algo que transcende, né? Que transcende a nossa consciência, que está muito ligado à ideia do que ele chama de inconsciente coletivo, eu não tenho como falar do inconsciente falando como ele é. Entendem isso? Porque se eu falar como o inconsciente é, ele não é mais inconsciente, gente. Ele é consciente. Se eu chegar aqui para vocês e falar, o inconsciente é assim, tem não sei o que aqui, tem isso aqui, tem aquilo outro lá, eu estou falando como se aquilo não fosse mais inconsciente para mim. Aquilo é consciente. Eu já estou descrevendo tudo. Como é que eu falo que aquilo é inconsciente? Então não daria nem para usar o termo inconsciente nesse caso. Então, quando Jung fala do inconsciente, ele está falando, mesmo quando ele escreve lá, é assim, assim, assado, na verdade, ele está falando de algo, é como se. Então, por isso que ele fala através de metáforas, assim como nas mitologias. Porque toca em um campo que é transcendente. E não dá para falar desse campo transcendente com a nossa linguagem física, linear, científica. A gente só consegue expressar isso através de símbolos. Porque o símbolo nos toca em um lugar que a gente não sabe como eles nos tocam. Então, é essa linguagem simbólica é que realmente vai tocar. Então, a mitologia ela faz o tempo todo isso com a gente. Ela está nos auxiliando, é como se vazasse algo inconsciente e isso fosse colocado nas mitologias. Então, Jung fez esses estudos muito profundos, né? E essa ideia de que existe uma ordem na realidade, ela não vem de hoje, né? Como eu falei na mitologia védica, a gente tem um mito que é o mito da teia de Indra, tá? Indra é o grande Deva, né? O Deva, que seria muito entre aspas aí, que eu não gosto de fazer esse paralelo com os nomes, mas a gente poderia chamar um divino, né? Um divino. Então, Indra é um grande Deva, né, que reina lá em Suarga, que seria o céu dos Devas, né? E ainda constrói uma teia. Então, quando o universo vai se manifestar, tem uma teia que é construída, e essa teia é como se fosse uma teia de aranha, né? Então, em cada nozinho é colocado uma joia com várias faces, de forma que cada nozinho tem uma joia dessa, multifacetada, que reflete e é refletida na próxima. Então, cada joia única, ela reflete todo o universo e, ao mesmo tempo, ela reflete e vai ser coletada pelas outras ao redor dela. Então, isso é uma metáfora para uma ordem universal, né? Que tudo está conectado. Isso foi depois trabalhado mais na frente com o budismo. O budismo trabalha essa teoria, né, para criar a ideia do vazio. Então, quando o budismo fala de vazio, a gente às vezes acha que é um lugar onde não tem nada. Não é sobre isso, o vazio. O vazio é o lugar onde não existe uma existência independente. Estar no vazio é estar no tal. É estar nesse lugar onde tudo é tudo. Onde cada um é o todo e o todo é a única coisa que existe. Então não existe nenhuma existência independente. Eu não sou independente de Luísa, nem de Vera, nem de Cici, nem de ninguém. Nós estamos totalmente conectados. Quando a gente está nesse lugar, a gente está no vazio. Então é aquele momento em que a mente se desliga dessa noção do eu, tá? Esse é o vazio. Não é que não existe nada, né? É que existe um lugar em que o eu do ego, né, não está se manifestando. Então você se vê como parte do todo, ok? Bom, então essa ideia do
vem lá, milênios, né? Se a gente pegar essa história védica, isso vem há milênios. Antes de Cristo a gente já tinha isso. Na Grécia, se a gente pegar a filosofia estoica, a gente vai ter isso no estoicismo, esse cosmo como organismo vivo. Então você vai ter lá todos os pontos de uma unidade cósmica, uma alma do mundo, uma interconexão, uma interdependência, uma analogia com o corpo, que são partes que juntas funcionam e dão uma estrutura única, tá? Então isso a gente já percebe lá nos escritos da filosofia estoica. Leibniz trouxe isso de uma forma mais elaborada. Tá? Então, se a gente pegar Leibniz, a gente já está falando século XVII para o século XVIII. Então, a gente já deu um pulo bem grande aí, né? E Leibniz, ele já está no lugar em que a filosofia já está bem estruturada, né? Mas ainda a gente não tinha separação filosofia-ciência. Isso só vai ficar muito claro a partir do século XIX e XX mesmo, tá? Que isso vai começar mesmo a ciência como algo totalmente separado da filosofia. Até então, eles usavam tipo filosofia natural, sabe? Que era para falar do que hoje a gente chama de ciência, né? Mais crua, assim, tá? Então, o Leibniz, ele começou a perceber que desde Descartes, a gente estava tendo uma tendência dessa racionalização, né? Desse lugar em que a matéria começa a ter ser o paradigma maior, né? E aí tudo é a partir do desenvolvimento dessa matéria. Então, esse lado mais transcendental meio que foi deixado de lado. Então, todo esse lugar que a gente vinha desenvolvendo ao longo do tempo, considerando esse transcendente, né? A partir de Descartes, claro que não é um ponto único, né, gente? Aqui é só um marco, assim. As coisas não acontecem assim, é aqui e pronto, não, né? Tem todo um contexto ali. Mas Descartes é o representante desse ponto, né? Tanto que a gente chama a ciência de cartesiana, essa ciência que a gente usa hoje, né? Porque está baseada em Descartes. Então, o que que acontece ali? Nós começamos a desenvolver essa ideia em que você tem um peso em uma ideia em que a matéria é que dita as regras. Então, tudo tem um efeito a partir da matéria, um efeito causal, uma causalidade. Tá? Então, acontece isso porque aconteceu aquilo outro, porque aquilo outro. Então, tem uma cascata de eventos que podem dar no que a gente chegou aqui agora. Tá? Então, isso começou a ser o ponto de toda a ciência ocidental. Isso vai desencadear num determinismo posterior, lá em Spinoza e outros mais, tá? Então a gente tem tudo isso já estabelecido. O Leibniz, ele vem tentar criar um contraponto, né? Ele fala que tem um ponto ali e ele está querendo trazer é Deus mesmo, né? Na história. Então ele cria aí a monadologia, que a gente chama, né? Que é a ideia das mônadas, né? Então, o que são as mônadas de Leibniz? Ele está querendo com isso explicar também como que uma mente que é imaterial interage com um corpo que é matéria. Tá? Então, como é que ocorre essa interação? Como é que é essa ligação entre algo material e algo que não é matéria? Então ele traz a ideia das mônadas, que seriam, as mônadas seriam, na verdade, são substâncias, e a substância não é essa substância que a gente tem na ideia hoje, tá? Então substância ali seria como um ponto de força em que a partir daquilo tudo se dá. Então seria mais uma coisa, uma essência, tá? A partir daquilo tudo se dá. Então uma mônada seria esse ponto, tá? E essas mônadas, elas não tem como mais dividir. Então a mônada seria tipo o início. Né? E a mônada primordial seria Deus. Tá? Então, essa ideia do indivisível, que é transcendente, ao mesmo tempo é imanente, né? Então, tá tudo ali. Então, ele fala que o universo é composto de mônadas. Então, ela não é matéria, tá, gente? Ela não é matéria.
E essas mônadas, elas vão compor toda a estrutura. Elas não parecem interagir umas com as outras, mas elas parecem carregar toda a informação em cada uma delas. Tá? Então, o Leibniz, ele traz essa ideia de Deus programando ou pré-estabelecendo algo, tá? Então ele coloca assim, é como se ele faz uma analogia, como se tivesse dois relógios, tá? Um relógio que representasse uma mônada e o outro relógio uma outra mônada. Eles estão independentes um do outro, mas eles foram programados, então eles vão ter o mesmo tempo, eles vão estar mostrando a mesma hora, tá? Um independente do outro. Então ele usa essa analogia para entender como que as mônadas funcionam. É como se existisse uma mente inteligente que pré-harmoniza todo o universo, porque cada mônada tem a sua programação, tá? E ela tem uma programação baseada nesse todo, ok? Então a gente tem Leibniz trazendo isso, que já é, o Jung vai usar muito Leibniz. Ele vai falar coisas diferentes, mas é como se a teoria fosse sendo elaborada, né? Então ela sai de uma ideia até chegar no que o Jung usa, né? Então aqui o Schelling, que é do romantismo alemão, e o Jung gostava muito do romantismo alemão. Se você pegar, tem um livro que eu acho maravilhoso, esse livro chama Descoberta do Inconsciente, né? O Ellenberger traz assim coisas maravilhosas, inclusive trazendo a a origem do que a gente chamou de psicologia e das terapias lá com o xamanismo, né, e outras coisas mais, tá? Então a gente tem aqui uma ligação muito profunda do Jung com o romantismo alemão. E o Ellenberg, nesse livro, ele coloca assim: o ponto de partida da filosofia de Schelling era a alegação de que a natureza e espírito brotavam ambos da unidade absoluta, constituída indissolúvel. Natureza é espírito visível, espírito é natureza invisível. Tá? Então você já tinha isso permeando também esse romantismo alemão, né? Você pegar as obras Goethe, né, você vai ter tudo isso lá, muito presente, tá? E o Jung bebeu muito dessa fonte, tá? Então, quando a gente fala de sincronicidade, o que que a gente está falando? Tá bom, Débora, mas o que que exatamente é sincronicidade? Jung, ele usou esse termo para descrever o que ele chama de coincidências significativas, sem efeito, sem serem uma ligação de efeito e causa. Então, elas não estão ligadas pela dinâmica da causalidade, tá? Então, não são acausais, quer dizer, não é na relação causa e efeito. Não acontece isso porque isso aconteceu, tá? Isso seria causa e efeito. Não é essa a dinâmica de uma sincronicidade, ok? Então, Jung está falando disso. É uma coincidência aleatória que tem uma ligação acausal, mas que tem uma ligação de sentido, tá? Isso é o ponto principal da sincronicidade, o sentido. Por isso ela é significativa, tá? Então, muita gente, às vezes, é muito comum, às vezes eu tô andando e tal, a pessoa fala comigo, não, Débora, eu tava pensando em você agora, que sincronicidade que eu te vi, né? Aí eu falo para ela, isso mudou o que na sua vida? O que que isso te trouxe de insight? Nada. Eu falei, então não é uma sincronicidade. É só uma coincidência mesmo, né? Então, assim, para Jung, para ser sincronicidade, tem que ter um sentido, tá? Então, para eu falar que aconteceu uma sincronicidade, a gente tem que ter o que a gente chama de insight, tá? Tem que ocorrer esse insight. Então, talvez a minha amiga lá que me encontra, ela estava pensando, está com uma crise, alguma coisa para ser resolvida, e ela encontra comigo ali, e por algum motivo eu trago alguma coisa que leva à resolução do problema dela, ou que ajuda ela a chegar em alguma coisa diferente do que ela estava indo na resolução daquele problema. Aí ela tem um insight a respeito disso. Aí ela fala, que sincronicidade.
Aí ela está correta, porque tem uma coincidência que foi significativa. Então, aqui a gente percebe a importância da observação de quem está sofrendo o processo. Aquilo tem que ser percebido, né? Tem que ser percebido. E aí você fala assim: ah, mas não pode ter acontecido a sincronicidade? Pode ter acontecido uma coisa que a gente chama de sincronia, que é acontecer ao mesmo tempo. Mas para ser sincronicidade precisa ter o sentido estabelecido. Tá? Então, o sentido, se o sentido não é colocado, se o observador não percebe, não se transforma a partir dele, nós não temos sincronicidade, segundo Jung, tá? Pode ser que alguém, eu gosto de falar muito isso, assim, né? Porque uma pessoa escreve sobre aquilo que não pode ter outra que vai criar, desde que faça sentido também, né? Que aquilo tem uma lógica, você pode descrever isso de uma outra forma, porque, como estou falando, nós estamos falando de hipóteses, não estamos falando de hipóstase, tá? Então, as hipóteses podem ser transformadas, podem ter outras percepções. É como se, sempre lembrem-se disso, tá? Então, nós temos aí os elementos que são chaves na sincronicidade. A causalidade, tá? Então, eu não posso explicar aquilo por causa e efeito, tá? Não é aquela coisa de assim, ah, eu encontrei com você porque você saiu tal hora, eu ia sair tal hora, a gente cruzou não sei o quê, papapá, e cruzamos ali, tá? Então, não tem uma ideia dessa causalidade. O significado, que é o ponto, assim, chave na sincronicidade. Então, o significado tem que ser significativo. E a partir disso, o Jung traz a ideia da manifestação arquetípica. Então, os arquétipos, eles podem se manifestar, né? Tanto na psique, como é que o arquétipo se manifesta na psique? Sonhos, visões, intuições, mas esse arquétipo também pode se manifestar no mundo exterior, como eventos físicos, tá? Então, a sincronicidade seria essa manifestação simultânea do arquétipo em ambos os campos físico e psíquico, ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo que ele se manifesta no campo psíquico, ele se manifesta no campo físico. E aí nós vamos entender mais para frente o que o Jung chama isso de psicoide. Ele vai chamar de um arquétipo psicoide. O que é um psicoide? É algo que é aquela ligação entre o físico e a psique, ok? Então, essa ligação é o arquétipo psicoide. Então, o arquétipo ele tem, ao mesmo tempo, ele funciona. Ele não é nem físico nem psíquico, ele é os dois. Tá? Então, ele funcionaria como o unus mundi, ok? Então, esse arquétipo ele tem essa tonalidade psicóide. Isso o Jung usou, então um exemplo clássico, né, até na primeira imagem que eu coloquei lá na abertura da palestra, tem vários escaravelhos, né, aparecendo ali, porque é um exemplo clássico do Jung com a sincronicidade, é o exemplo do escaravelho. Então, o Jung, ele tinha uma paciente, tá? Essa paciente, ela estava com um processo muito difícil, estava numa crise muito profunda, mas com uma dificuldade enorme de avançar no seu processo, né? Então, ela era paciente do Jung, estava fazendo terapia com Jung, mas ela não avançava, sabe? Ela não conseguia sair daquele lugar, ela estava meio paralisada no seu processo. E aí, um dia, numa sessão, ela traz para o Jung um sonho que ela tinha tido na noite anterior. Então, ela chega para o Jung e fala: Jung, eu sonhei com uma pessoa lá me dando de presente uma joia, que era um escaravelho dourado. E o escaravelho, gente, ele é um símbolo que é muito utilizado como um símbolo de renovação. Se você pegar no Egito, você tinha essa figura do escaravelho que representava um deus, né, trazendo todo dia o sol. Tá? Então, essa renovação diária que acontece. Tá? Então, o escaravelho está ali trazendo esse arquétipo da renovação.
tá? Que é um processo que está sempre acontecendo. A gente tem sempre essa condição psíquica de estar nos renovando, tá? Então, isso acontece em toda a psique humana, ok? Então, esses caravelhos tinham esse conteúdo simbólico. E aí, o que que aconteceu? O Jung escuta um barulhinho na janela dele, né? Tava fechada, e ele ficou, sabe, uma coisinha batendo assim, sempre, constante. Ele ficou incomodado com aquilo. Ele foi, abriu a janela, qual a surpresa dele? Que ele tinha um escaravelho dourado. Ele pegou esse escaravelho, entregou para a moça e falou: Está aqui seu escaravelho. Isso provocou nela um algo tão profundo que ela mudou todo o seu processo e conseguiu avançar no seu processo de análise. Tá? Então é quando aí o Jung falou que aconteceu uma sincronicidade, quer dizer, aquele evento psíquico dela coincide com um evento físico que leva a um significado muito importante para ela. Tá? Então ela entende ali como se o universo está me convidando para me renovar. Então isso traz um insight para ela, né? Então ela se emociona, tem uma carga emocional muito forte, tá? Então isso é o que a gente usa muito nessa ideia de constelação arquetípica, tá? O arquétipo ele é carregado de energia, no que a gente chama de complexo, né? Ele é carregado de afeto, tá? Ele é afetivo, tá? Então ele nos toca muito profundamente. Então isso pode fazer a gente fazer movimentos muito importantes na nossa vida. E isso pode ser estabelecido não só nesse tipo de coisa, né? Como aparecendo algo. Você pode fazer isso em vários tipos. Aquele momento em que parece que o universo te responde, confirma alguma coisa, te traz uma confirmação do que você está. Mas isso é tão forte que o Jung fala que é uma quebra. É uma quebra naquela separação, né, entre o físico e a matéria. Então você consegue perceber a unidade por trás do todo, tá? É aquele momento em que ocorrem essas quebras, né? Essas quebras que acontecem. Pois a gente vai ver que existem discussões se essas quebras acontecem raramente, né? Ou tem percepções que falam não, elas sempre acontecem. O que muda é a nossa capacidade de percebê-las, tá? Então a gente é que não consegue perceber, mas é como se o tempo todo a unidade, né, que poderia ser considerado também um arquétipo, né? O arquétipo da totalidade, ele está o tempo todo se expressando. Mas em algum momento, porque coincide com alguma questão interior nossa que também está carregada de afeto, a gente consegue perceber isso. Tá? Mas não é que um causa o outro, é porque coincide estados parecidos naquele momento. Tá? Não é uma relação causal, isso aí é bom a gente entender isso, tá? Justamente porque essa questão de muita gente leva isso e fala assim, ativar arquétipos, né? Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam isso, né? Eu sempre falo essa história assim, quando a pessoa me fala, vou ativar o arquétipo, eu sempre lembro de um desenho animado que tinha o Super Gêmeos, sabe? Super Gêmeos ativar a forma de um. Eu sempre lembro disso, assim, na minha cabeça, na hora vem essa imagem, sabe? Porque é um negócio que é novamente o ego se achando a grande cocada da história. Então eu posso controlar, entendeu? Eu posso controlar. Então o ego se acha com o poder de ativar arquétipos. Mas isso é só uma inflação egóica mesmo, viu, gente? Na verdade, quem ativa arquétipo é o nosso inconsciente, não é o ego, tá? Então não é o ego que ativa arquétipo. O papel do ego nisso é aceitar, perceber e seguir humildemente. Tá? É como se fosse a nossa relação com Deus. Tá? Então, quem ativa o arquétipo não sou eu, é o divino. Que aí a gente está fazendo uma conversa
de inconsciente com o divino, com o luminoso. Não precisa ser. Você fala assim, Débora, mas existe Deus? O Jung fala assim, existe Deus. O Jung fala que existe uma imago Dei, porque o Jung está preocupado com a nossa psique. Ele não está preocupado em ir além disso, até porque ele, como cientista, ele não pode ir muito além disso. Então, ele está falando, quando ele fala assim, olha, eu não sei, eu não posso provar. Quando ele fala que não sei, quer dizer, não posso provar. Ele, como indivíduo, ele tinha as crenças dele, sim, ele acreditava em Deus. Mas aí, quando ele fala assim, eu não posso provar, é que assim, como que eu provo Deus? Né? Como que eu provo Deus? Então, ele fala, eu não posso provar Deus, mas também não posso não provar Deus. Então, não posso falar que ele não existe também. Do mesmo jeito que eu não posso falar que ele existe, eu não posso provar que ele não existe. Não existe essa possibilidade. Então, o que que cabe? O Jung fala assim, olha, o que eu posso dizer para vocês é que existe uma imago Dei, uma imagem de Deus psicológica que atua e é real. Porque para Jung o que é real é o que é psicológico. Então, se ela atua, te afeta, ele é real, independente de se existe algo transcendente àquilo. Tá? Ele fez o papel dele, ele cumpriu o papel dele, então ele é real. Então, a realidade é psicológica. Tá? Então, se você tem uma crença, se você tem uma religião, se você. Aquilo é real. Não cabe a mim ficar falando para você é isso, aquilo, outro, meu Deus. Isso não interessa. Isso não faz o menor sentido. Tá? Porque para você, essa é uma realidade, isso vai te afetar. Porque é a forma como você lida com o luminoso, com o mistério. Então, Jung, ele não afirma um Deus externo, mas ele também não nega esse Deus. Fica a cargo da nossa fé, tá? Aí é a fé que vai atuar. Se você acredita, existe, acabou. Jung não vai discutir isso com você, tá? Existe para você, pode não existir para mim. Mas outra coisa eu coloco no lugar desse luminoso. Se não é Deus, é outra coisa. Sempre vamos colocar. Mesmo o cientista que fala é ateu, não acredita em nada, ele tem algo nesse lugar, a ciência. A ciência é o luminoso dele, é o mistério, é que vai provar tudo, é a totalidade, é a ciência. Então ele só mudou o nome, deixou de chamar Deus para chamar ciência. Mas é o mesmo arquétipo da totalidade. Entende? Então, assim, a gente tem isso. Isso é humano. Tá? Isso é humano. A gente vai buscar isso de alguma forma, porque é inconsciente e presente no inconsciente coletivo. Então, isso nos afeta e leva a gente a seguir vários rumos na vida, né? Inclusive, essa ideia de liberdade, né? Como a gente fala muito do destino, né? O destino está traçado, né? A gente aqui como oraculista, é uma pergunta, né, filosófica muito boa, né? O destino está traçado? Eu, como junguiana, vou dizer para vocês assim: o destino está traçado para quem não toma consciência de si mesmo. O destino está traçado e vai aparecer. Ele vai se colocar na sua vida. Para você que não tem um autoconhecimento, que não busca isso, o destino está traçado. O destino está traçado. Nós vamos repetir as mesmas histórias. Nós vamos repetir o que os nossos traumas nos fazem repetir, tá? Então, esse inconsciente, né, ele tem um papel não de um determinismo, mas de um campo, sabe? Tem um campo, você já viu na física aquela representação de um campo magnético, né? Então é aquilo, na verdade não é uma reta, né? É um campo de possibilidades. E a forma como a gente lida com o nosso autoconhecimento vai criando modificações nesse campo, né? E construindo e traçando destinos, vamos dizer assim, né? Porque como a gente encaixa nesse campo é que liga para onde nós vamos, tá? Então, a única forma de mudar isso é através do autoconhecimento. Então, uma pessoa que
vai viver aquilo como repetição de toda uma história. Aquilo vai se repetir e a gente vai chamar de destino. Quantas vezes a gente vê em famílias aquela a maldição familiar, né? Tá ali, todo mundo passa pelas mesmas coisas e tudo. Muitas vezes porque falta naquela consciência de família quebrar essa dinâmica que está determinada. E a quebra é a partir do autoconhecimento. Então, quando a gente consegue não ser tomado pelos nossos afetos, tá? Porque o arquétipo ele é carregado, ele vai ser carregado de energia, então por esses afetos nossos, e ele vai constelar, tá? Num complexo, que ali tem todas as nossas emoções, todas as nossas memórias ligadas àquele núcleo arquetípico, tá? E isso tem uma carga energética muito grande, isso nos toma, tá? Isso nos toma. Enquanto a gente não olhar para aquilo e perceber, conseguir fazer um distanciamento das nossas emoções, sabe? Perceber, opa, eu olho, aquele é o momento do olhar, né? É o olhar que a gente pode fazer um paralelo com o colapso da função de onda na física quântica, né? É o olhar. Na hora que tem a percepção, aquilo pode ser colapsado, tá? Então, aquilo pode ser colapsado. Então, é uma forma de você começar a trabalhar isso, mas não é você que define. Quando eu falo você, gente, estou falando do ego, tá? Porque o inconsciente também é a gente. Mas quando a gente fala eu, a gente está falando dessa estrutura egóica que a gente constrói e se identifica com ela, né? Então, quando eu falo Débora, eu estou identificada com o personagem, eu estou identificada com essa imagem minha, com essa. Mas eu sou uma potência de outras coisas também. Só que eu, por algum motivo, né, a minha função, o meu campo foi dando para esse personagem se expressar, tá? E aí a gente pode entender como que isso vai conversar com um monte de outras coisas, né? Eu tenho uns escritos que eu deixei aqui do Jung, ele fala aqui, ó, convém chamar atenção para um possível mal-entendido que pode ser ocasionado pelo termo sincronicidade. Escolhi esse termo porque a aparição simultânea de dois acontecimentos ligados pela significação, mas sem ligação causal, parece-me um critério decisivo. Emprego, pois, o conceito geral de sincronicidade no sentido especial de coincidência no tempo de dois ou vários eventos, sem relação causal, mas com o mesmo conteúdo significativo, em contraste com sincronismo, cujo significado é apenas o de ocorrência simultânea de dois eventos. Então, quando agora vocês encontrarem com alguém, ou aconteceu alguma coisa que vocês falam que é muita coincidência, vi aqui no jornal o negócio, aparece na rua para mim. Se não te causou nenhum insight, se não te trouxe nenhuma, fala assim, aconteceu um sincronismo. Não uma sincronicidade, é uma coincidência no tempo de dois eventos parecidos, né? Mas eles não foram carregados de significado para mim. Então, eles não são sincronicidade, tá? Bom, eu trouxe vários termos, depois eu deixo esse material para vocês, mas é que nós vamos entrar num ponto que conversa muito com a minha veia de estatística. Porque a gente vive falando de probabilidade, tá? E com o oráculo, a gente também está falando de probabilidade. Só que a gente tem que entender que a gente está falando de uma outra probabilidade. A gente não está falando da probabilidade ligada à ciência clássica. Essa probabilidade ligada à ciência clássica é uma probabilidade quantitativa, tá? Então, nós temos lá 22 arcanos maiores. Qual que é a probabilidade quantitativa de eu tirar uma morte? 1/22, tá? Eu tenho 22 arcanos, eu tenho uma morte, então eu tenho uma chance em 22 de tirar uma morte. Quando a gente joga um dado, qual a probabilidade de eu tirar um 2? É 1/6. Eu tenho só um 2 naquele dado, tenho 6 faces, né? Então eu tenho uma chance em 6. E isso é uma probabilidade quantitativa. E a ciência, ela usa isso a partir da repetição. Então, essa probabilidade quantitativa, ela só é expressa a partir da repetição. É a ideia dos números grandes, né? Por quê? Porque se eu jogo só uma vez o dado, duas vezes o dado, pode ser que eu tire dois.
Aí você, ah, mas essa probabilidade não era só de um sexto? Eu tirei duas vezes o dois, né? Porque para isso se manifestar, você tem que fazer um número grande. Então você joga o dado, sei lá, 1000 vezes. Aí quando você joga 1000 vezes, aí a probabilidade se aproxima dessa. Mesma coisa se tiver filhos, né? Você vai ter um filho. Aí fala assim, ah, vai nascer um menino ou uma menina. Você tem 50% de chance de acertar, tá? Dentro da probabilidade. Pode ter 50% de ser menino, 50% de ser menina. Da probabilidade quantitativa, ok? Aí, mas com cinco partos, assim é pouco para você falar, não, eu tive 5 meninas. Como assim que era 50%, né? Aí eu falou, tá, mas se você tivesse, sei lá, 1000 partos, você ia ver que você ia ter 50% de mulher. Então só vale nos números grandes. Por isso que a ciência precisa repetir. Tem amostras grandes, com repetições, para por quê? Porque o acaso é um problema para a ciência. A gente quer se livrar do acaso. Então a gente empurra o acaso para a fronteira, repetindo. Né? A gente elimina o acaso. Então nada que é acaso me interessa. Então tem que fazer aquilo 1000 vezes para falar que não é um acaso. Nos oráculos que tem conversa com a sincronicidade, acontece justamente o contrário, né, gente? O acaso é a nossa ferramenta. Entendeu? Ninguém fica empurrando o acaso. Vou jogar tarô 1000 vezes para ver se repete 1000 vezes aquilo para eu falar para você que você pode confiar nisso aqui. Não, né? Então, assim, se a gente fala que tarô ou outros oráculos funcionam de acordo com a probabilidade, eu falo para você assim, uma probabilidade qualitativa, ok. A gente pensar numa qualidade da probabilidade, tá? Mas dentro dessa crueza da probabilidade quantitativa da ciência, não, tá? Não, porque senão a gente ia ter que falar que toda vez que eu jogo uma carta, eu tenho um sobre 22 chances de tirar uma morte. E não é assim que funciona. Por quê? Porque quem dita não é a causa, a probabilidade está ligada à ideia de causa e efeito. Ela está dentro de uma causalidade. No tarô, em outros oráculos, o que significa ali, o que está em jogo é o sentido, é o significado. Não é causa e efeito. Eu não tiro uma carta da morte porque eu estou com alguma questão de transformação na minha vida. Não é porque. É que aquele conteúdo psíquico coincide com um conteúdo material, físico, que no caso seria a própria carta, né? E isso tem uma ligação de sentido, de significado. Então, o que está ditando aí não é a probabilidade, não é a causalidade, é a sincronicidade. Então, a gente poderia usar esses termos assim: eu tenho uma probabilidade quantitativa na ciência, e uma probabilidade de qualidade, porque é ligada a significado, não é numérico, assim como. É o número como arquétipo, né? Não é o número como um valor matemático. Ok? Então, a gente está ligado por sentido, por significado, tá? E isso é o centro, o núcleo de tudo na nossa questão oracular. Débora, 10 minutinhos. Ok. Então, nós temos aqui o Jung, ele foi mudando, ele foi aprimorando essa visão dele de sincronicidade, tá? Então, ele começa, desde as ideias que ele começa a ter com um livro vermelho, que ele teve experiência com o próprio inconsciente, depois ele começa a ter um encontro muito direto com a sabedoria oriental, então isso começa a ter muito sentido com ele, a ideia do Tao, é, ele começa a falar assim, não, tem alguma outra coisa de ordenar o universo que não é só a causalidade, tem alguma outra coisa, que é a partir do sentido. Mas isso muda completamente quando ele encontra o Pauli, né? Em 1932, o Pauli, ele procura Jung, porque ele estava numa crise, e ele procura para fazer terapia. O Jung, no começo, até passa ele para uma outra pessoa, uma mulher, porque achava que tinha mais a ver com as questões do Paulo. E aí ele começa a analisar sonhos do Paulo, tá? E trocar correspondência. Então, o Paulo e ele começaram, ele começa a achar em Paulo um ponto
de alguém que pode dar uma base científica para aquilo que ele já tinha, mas ele não sabia como explicar, porque ele não tinha uma boa base de matemática e de física. E o Paulo era prêmio Nobel de Física, né? Um dos grandes nomes da física quântica. Então, essa parceria é que trouxe o desenvolvimento da sincronicidade. Tá? Então, esse encontro aí muda tudo do Jung com o Paulo. Né? Então, o Paulo começa a trazer, e só a partir daí que o Jung ganha confiança de escrever sobre isso, porque ele já tinha isso, mas ele não sabia como escrever, porque ele tinha um problema. Ele falou assim: olha, eles já me acham tão místico. Se eu for escrever sobre isso, é só me crucificar. Né? Eles vão achar assim, eu estou falando só abobrinha, né? Eu não estou falando nada científico aqui. Mas o Pauli deu essa estrutura para o Jung conseguir falar sobre isso numa linguagem científica, tá? E aí ele consegue explicar junto com o Pauli essa ideia de que existe algo além da causalidade direcionando o universo, que eles colocam como o princípio da sincronicidade, né? Então, a causalidade ela está muito mais nesse universo físico. Fora do universo físico e na interação entre esse físico e esse espiritual, é a causalidade, é a sincronicidade que conversa, né? Então, aqui eu trouxe só a imagem do Unus Mundo, porque esse Unus Mundo que o Jung traz como uma representação simbólica do que seria isso, né? Então, esse arquétipo que ele chama de arquétipo psicoide é algo que faz uma ligação entre mente e corpo, entre, né, alma e corpo. Tá? Então, seria esse arquétipo psicoide que a gente já vê aparecer nas ideias lá da alquimia, né? A gente já tem isso, esse unus mundo presente, essa representação, que inclusive a gente pode ver no tarô da carta do mundo, tá? Então, tá lá presente, ok? Então, eles trazem essa representação e essa ideia dessa natureza psicoide dos arquétipos. Quer dizer, o arquétipo ele não é nem físico nem psíquico, ele é a unidade. É aquilo que está no meio termo entre os dois. Tá? Ele é tanto matéria quanto psíquico. Então, ele pode se manifestar nos dois âmbitos. Então, por isso, a gente tem a possibilidade de perceber uma sincronicidade, porque aquele evento se manifesta ao mesmo tempo nos dois pontos. E aí tem uma mulher maravilhosa nessa história, que é a Von Franz. Tá, gente? Eu sou fã da Von Franz, eu vou falar para vocês que eu sou mais fã da Von Franz do que do Jung. Tá? Porque a Von Franz consegue trazer muita coisa do Jung, ela foi uma discípula do Jung, vamos dizer assim, né? Começou muito novinha, ela foi trabalhar com Jung, ela tinha 18 anos de idade. Né? Então, ela traz uma profundidade das ideias junguianas, e ela consegue fazer isso numa linguagem muito mais simples do que o que Jung trazia. Tá? Então, a Von Franz, ela conversa com isso, ela fala dessa sincronicidade. E ela fala que essa diferença do que o Jung chama de sincronicidade e essa harmonia pré-estabelecida que o Leibniz falava, é que para o Jung não é um fenômeno, a sincronicidade não é um fenômeno geral e regular. Ele é um fenômeno único. Tá? Só que depois isso vai mudar. Tá? Existem outras versões, inclusive o Jung começa a pensar se existe duas sincronicidades, uma sincronicidade geral e uma sincronicidade particular. Tá? Então, essa particular que acontece individualmente a gente percebe, mas é como se a própria base da cosmologia universal fosse uma sincronicidade que levasse à formação de tudo no universo. Tá? Bom, eu não vou falar do Heine aqui, que infelizmente não tem tempo. Vamos de novo, vamos rapidinho aqui para o final, né? Quando a gente vai falar de adivinhação mesmo, né? Então a Von Franz traz isso muito sério, né? Então ela fala que essa ideia de que a gente está trabalhando com um evento único, não tem como a gente ficar repetindo. Então essa ideia de vamos fazer um trabalho estatístico para, porque cada caso é um evento único, não tem como você repetir aquele evento de novo. Não tem como você repetir isso e falar assim, tá repetindo, tá não sei o quê, né? Vou fazer de novo. Tá? Então ela percebe que o Jung, inclusive, fez uma tentativa de fazer um experimento onde ele pudesse analisar mapas astrológicos, respostas, não sei o que. Ele traz isso no livro de sincronicidade dele. Mas a Von Franz fala assim: isso ia falhar, porque a gente está trabalhando com um evento único, enquanto que na ciência a gente trabalha com eventos repetitivos. Na ciência a gente empurra o acaso
Na sincronicidade, no oráculo, na sincronicidade, a gente abraça o acaso. O acaso é a nossa arma, ali é aquilo que acontece só ali, que a gente não sabe por que aconteceu, nem como aconteceu, é o centro de toda a consulta oracular. Então o acaso é o centro, enquanto que na ciência a gente empurra o acaso para a fronteira, a gente quer se livrar dele. Tá? Então são perspectivas completamente diferentes, né? E a Von Franz traz uma questão muito interessante, que é relacionar isso com a constelação arquetípica. Então a gente fala que um arquétipo está constelado quando ele está carregado de energia. Então é aquele momento mesmo da crise, quando a pessoa está realmente afetada de alguma forma. E a Von Franz fala o seguinte: olha, como a sincronicidade não é causal, não é a constelação do arquétipo que causa a sincronicidade. Mas ele cria meio que um ambiente que facilita o aparecimento da sincronicidade. Tá? Então ele não garante, não é porque constelou um arquétipo que eu garanto que ali vai acontecer uma sincronicidade. Mas eu aumento demais a chance disso acontecer. Tá? E a Von Franz ela coloca que para tirar um oráculo tem que ter uma questão ali de alguém estar realmente abalada, afetada com a situação, para que a sincronicidade aconteça. Então, por isso que muitas vezes, às vezes, o oráculo não vai funcionar quando, às vezes, a pergunta é boba, que ninguém está emocionalmente envolvido com aquilo, entendeu? Pode estar ali a sincronicidade não está presente, tá? Então, assim, ou a chance dela estar é muito pequena, ou de a gente perceber isso é muito pequeno, ok? Então, precisa desse afeto. Ela fala assim, e a gente percebe isso numa consulta, que quando a gente recebe um consulente que está muito, né, a carga emocional dele, ele está muito ali, aquilo parece que facilita o processo. Tá? De repente acontece coisas, quem atende sabe bem disso, né? Eu falo que uma consulta de tarô, ela é sempre muito boa se você está com um profissional bom, né? Por quê? Porque o tarô conversa com a realidade humana. Então a gente vai se identificar com o que está sendo dito ali, de alguma forma. Mas a mágica acontece quando aparece um evento de sincronicidade. Né? E a Von Franz ela fala que só vai aparecer ou é potencializado, né? Vou tirar o só vai porque a gente não pode garantir isso, né? Quando estamos afetados, tá? Quando de alguma forma tem um afeto que facilita essa constelação dos arquétipos ali. E aí você tem uma chance dessa barreira ser vencida e a gente poder exercer essa função ali de, ao mesmo tempo, aparecer algo psicológico e algo se mostrar no material. E para isso, gente, os rituais têm essa função. Os rituais também têm essa função, né? Porque você cria, e o jogo, a própria aleatoriedade dos oráculos fazem isso. Porque é como se a gente precisasse criar uma nova ordem no caos. Sabe? A gente cria um caos na hora que você embaralha as cartas, que você, né, você tinha uma ordem, você pegar os 22 arcanos maiores, pegar a ordem, tinha uma ordem, né? Do mago ao mundo. Quando você embaralha, essa ordem foi pro caos, né? Aí você aleatoriamente tira algo ali. E aí tira outro, quer dizer, você começa a ter que colocar uma nova ordem naquela história agora. Não é mais aquela ordem inicial. Você não vai tirar o mago, a sacerdotisa, a imperatriz. Você tira tudo misturado. Sai uma morte, depois sai o mago. Aí lá depois e essa necessidade de criar uma nova ordem, isso propicia um abaixamento mental, assim, sabe? O ego é como se ele rebaixasse o seu nível energético e possibilita que outras coisas se apresentem. Então o ego funciona muito nessa lógica, das pessoas que são muito lógicas, assim, sabe? Tudo organizadinho. A gente precisa quebrar isso. Então é como se essa quebra e os oráculos propiciam isso. Quebra com essa lógica, porque a pessoa está jogando ali, ela não vê lógica naquilo. Por que que eu estou fazendo isso aqui e sai isso aqui que conversou com isso? Não tem uma lógica, ela não consegue achar uma lógica. E isso faz com que ocorra um rebaixamento do nosso sistema e a gente cria um ambiente
que facilita, né, a ocorrência dessa sincronicidade, ok? Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Então, se segundo a Von Franz, jogue oráculo quando você estiver afetado. Se você não estiver afetado, não abra seu oráculo. Então, o melhor momento para você jogar um oráculo é quando você está afetada com aquilo. Aquilo já está te chamando para olhar, sabe? Tem uma energia que você fala assim, meu Deus, eu não consigo não olhar para isso, eu preciso. Esse é o melhor momento, porque é o melhor momento para que uma sincronicidade apareça. Então, só para a gente resumir isso aqui, né? Então, você tem aqui como é que seria esse funcionamento psicológico de uma consulta oracular, né? Então, você teria uma constelação arquetípica, que não depende da gente, depende do inconsciente, né? Então, o inconsciente que está fazendo isso, é ele que vai ativar arquétipo e tudo isso aí, não é o ego que decide, tá? Então, desistam desse lugar, tá? De ficar tentando ativar arquétipo, tá? Então, você está criando uma inflação de ego, na verdade. Então, aqui é quando é necessário, porque por que que o inconsciente ativa um arquétipo? Porque precisa de uma compensação para alguma posição que você está tomando na vida. Porque a psique ela funciona em termos de compensação. Então, quando, por exemplo, eu estou vivendo em algo que não faz muito sentido na minha vida, alguma coisa pode levar a eu quebrar isso, porque o inconsciente vai carregar de energia alguma coisa ali para me trazer alguma direção. Então, eu vou contar para vocês, para encerrar, né, uma história que muita gente pode já ter escutado, porque eu conto ela algumas vezes, que para mim é um marco muito importante na minha história de vida. Eu estava terminando meu doutorado, né? E eu entrei numa crise existencial muito grande, assim. Para mim era aquele momento em que eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu me sentia impotente, eu sabia, é como se eu não tivesse nenhuma decisão sobre a minha vida, sabe? A minha vida, tipo assim, ela estava simplesmente sendo vivida. Eu não tomava decisão. Eu simplesmente estava indo, a vida via acontecendo e eu ia vivendo ela. E tinha terminado minha defesa, aí a banca pede para fazer umas modificações, né, que seriam as correções e tal, e eu estava corrigindo, e eu estava doida para ir embora dali. Então eu sentava de manhã e só saía à noite do computador. Um belo dia nesse processo aí, eu fui tomar meu banho e simplesmente eu sentei no box do banheiro, porque eu não sentia as minhas pernas. Eu não sentia as minhas pernas. E aí eu parei, liguei, saí me arrastando, né? Eu estava sozinha em casa, me arrastei, me liguei para uma amiga e falei: olha, vem me buscar, não sei o que aconteceu, eu não estou sentindo as minhas pernas. E aí foram me buscar, me levaram para o hospital, fiquei internada, fiz todos os exames, não tinha nada que justificasse não estar andando, não tinha nada físico assim, sabe, que falasse, você não está andando. E nesse processo me veio assim uma intuição muito forte. Foi uma coisa assim, como se eu estivesse escutando Deus falar comigo. Foi um negócio assim. E eu não tive nem dúvida, assim, eu só atendi a minha intuição. Me falaram, eu escutei, assim, sabe, falando: vai embora daqui. Você tá paralisado porque você precisa sair daqui. Eu simplesmente falei: vou embora. Tchau. Tô indo embora. Eu tô paralisada para eu sair embora desse lugar. Porque eu cheguei num ponto em que eu não tenho nenhum controle da minha vida. E eu preciso mudar. Eu preciso ir para um outro lugar. E aí eu fiz o movimento. Na hora que eu fiz o movimento, gente, eu voltei a andar. Nunca mais tive isso na vida. Isso nunca mais foi um problema para mim, entendeu? Mas aí mostra que como você tem. Aí você faz, mas cadê a. É um tipo de sincronicidade que pode aparecer até em uma questão psicossomática. Inclusive, tem o Maia, que é um psiquiatra, que depois vai estudar essa ideia de sincronicidade de Jung, levando isso para o campo das doenças psicossomáticas. Tá? Porque é também uma manifestação no corpo de algo psíquico. É uma coincidência ali, as duas coisas aparecem ao mesmo tempo. Então, isso aí, eu simplesmente falei: vou embora, tô indo embora. Tô indo embora. E, tipo assim, não me interessa. As pessoas falavam: não, mas como assim? Você vai. Agora que você está terminando seu doutorado? Eu falei: não me interessa. Se tiver que abrir mão do doutorado, eu abro mão do doutorado. Eu não sou doutor, eu estou. Eu posso ser qualquer outra coisa. Se isso for para me matar, eu vou embora, gente.
Entende? Eu vou embora, eu abro mão. E essa é a postura que o ego precisa ter. É aí que ele ganha uma importância. Ele tem que auxiliar o processo tomando uma decisão consciente. E essa percepção de que, assim, do que adianta eu ficar aqui batendo o pé, que eu nem podia bater o pé, que o pé não sentia. Mas o que adianta eu ficar aqui, fincada nesse lugar e me sentindo totalmente paralisada na vida? Eu ia morrer, gente. E aí, quem joga tarô, a gente tem ali pendurado e morte. Eu, sem andar, estava pendurada. É o limiar da transição. Tá? É o limiar da transição, é o pendurado. Então, o ego precisa aceitar a morte para continuar no processo. Então, essa resposta de que você pode modificar, sabe? Porque se você não modifica, não assume essa postura de eu decido e vou fazer uma decisão consciente da minha vida, simplesmente as coisas iam acontecer do jeito que talvez os meus traumas, as minhas coisas iam me conduzir a viver e aceitando certas coisas na minha vida, tá? Então essa consciência, ela pode se dar numa mesa de tarô. E isso é muito importante. Então, eu assim, a gente como oraculista, a gente tem que estar muito consciente desse sagrado que a gente está lidando. É o sagrado meu, é o sagrado do outro, é o sagrado de toda a humanidade. Então, fazer isso com muita postura ética, sabe? Com muita postura ética, com muita responsabilidade pelo que a gente está fazendo. E realmente, quando você está lendo o seu tarô, entrega. E só, tipo assim, seja o que tiver que acontecer, aconteça. E aceite o que tiver que acontecer. Não tente controlar o que está acontecendo na tua mesa. E no mais é deixar que o sentido se estabeleça, né, gente? Que se faça sentido, que a gente encontre, né? Eu e também o meu consulente. Porque muitas vezes um bom tarólogo, e aí eu falo também para um bom analista, um bom terapeuta, as coisas não só sobre o consulente, é sobre a gente também, né? Então, quando a gente está entendendo essa dupla, sabe? Ele não é algo separado de mim, ele é também uma possibilidade minha. Então, ele também me afeta. Isso que está acontecendo aqui também me afeta. Então, essa é uma postura religiosa frente ao oráculo, né? Porque é o religare, a religião não é essa religião que a gente está falando, está falando do religare. É se religar com esse divino, né? Que é a totalidade, que somos nós. Então, nós somos esse divino em potência. E cada um perceber isso, né? Então, espero que isso tenha despertado em vocês um pouquinho de estudar um pouco mais sobre sincronicidade, de buscar mais profundidade sobre sincronicidade, da gente não ficar só repetindo frases prontas, sabe? Frases de impacto, sem entender realmente onde que isso toca. É isso, gente. Espero que faça Ah, sentido para vocês de alguma forma. que maravilhoso. Parabéns, parabéns. Gente, de novo, né? De novo, vivendo e aprendendo. Os chineses dizem que, mediante um jogo virtuoso e solene, podemos ficar mais próximos e descobrir a ordem objetiva do universo. É É isso. isso. Obrigada, Débora. Obrigada. Nada. Bom, aqui tem 300 mil coraçõezinhos, 850 mil palmas, né? E eu realmente é, concordo com todas as palmas e com todos os corações. Muito obrigado pela tua palestra, divina, porque às vezes a gente fica repetindo, né? Igual papagaio, porque é sincronicidade, e às vezes a gente não tem a percepção e o entendimento. Muitas das vezes as pessoas, de novo, ficam na superficialidade, usando e repetindo palavras de impacto, né? E, na verdade, às vezes, sem nenhum sentido até para si mesmo, né? Não é verdade? Exatamente, né? Muito obrigada. Eu vou usar duas colocações que você trouxe. Bom, primeiro, né, que eu acho que nós realmente estamos conectados, nós somos essa grande mônada, né, nessa teia, né, nós estamos sempre conectados mesmo.
E esse caos, né, até chegar a uma organização de uma mesa, de um jogo, né, eu acho que é algo que realmente tem que ter muito respeito. Essa ferramenta tem que ser usada com muito cuidado, com muito respeito. E não por questões levianas, que roupa que eu vou, que sapato que eu compro, vai dar certo a festa. Quer dizer, às vezes coisas tão banais, tão do dia a dia, vai dar certo se você quiser, se você estiver disposta a ir também na festa. Né? São coisas tão banais que às vezes não tem necessidade de usar a ferramenta. Acho que a gente tem que estar mais afetado realmente para buscar um conselho de tarô, um conselho de qualquer oráculo. Mas, assim, muitíssimo obrigada, tá? Abraços aí para Belo Horizonte, né? Para Minas, né? Terra que a gente ama, né? Eu falo que eu amo o Brasil inteiro, mas Minas é minha terra, então quando eu piso lá, a energia volta, essa astralidade volta, tudo Sim. volta, né? Escutar aqui esse sotaque da Débora, isso me faz um bem danado. Mas muito obrigada. E antes de encerrar, eu queria deixar dois recadinhos. O primeiro, que nós vamos ter aqui na GAI, Escola de Astrologia, a Astrovivência, que vai ser nos dias 3, 4 e 5 de julho, tá? É um evento organizado pela Gaia, pelo Robson, que já faz há muitos anos, e tudo que a gente conversou um pouco sobre essa questão da busca do autoconhecimento, do vivenciar é, possibilidades e entrar em contato com algumas energias, eu acredito que a astrovivência tem muito a ver. E também convidá-los para que a gente se veja em breve, né, no congresso que é organizado pelo Ney Naif, que é a Convergência de Tarô 2026, que é o segundo Congresso Internacional, quinto Congresso Brasileiro e quarta Jornada do Tarô, que vai acontecer online do dia 24 ao dia 29 de julho, com certeza também com pessoas assim gabaritadas, com uma potência enorme de fala. Mais uma vez, eu acho que congressos, encontros, simpósios, como vai haver também em outubro da CICE, eu acho que são sempre muito importantes para a gente realmente ter essa troca, né? A gente poder pensar e a gente poder se questionar. Então, não me alongando, eu gostaria então de agradecer, né, chegando ao fim aí dessa nossa oracular, esse quarto encontro de estudos esotéricos, né? Eu gostaria de artes esotéricas, gostaria de agradecer aí a presença de todos que ficaram com a gente até agora, que ficaram de manhã, que ficaram de tarde, que ficaram até agora de noite, ou que ficaram o dia todo. Nós temos aí inscrições, mais de 300 inscrições, com certeza as pessoas vão ter a oportunidade também de nos ver e nos escutar posteriormente, né? Pela a gravação que nós vamos encaminhar, enfim. Eu espero que realmente tenha sido um bom dia, proveitoso. Para mim foi excelente. Eu tive todas as emoções possíveis e imagináveis, só boas, viu, gente? As minhas emoções hoje foi de alegria, felicidade, choro, enfim, só de alegria e de contentamento de estar aqui dividindo com vocês essas mentes brilhantes com essas palestras incríveis, né? E dizer que no comecinho eu falei para vocês que hoje a gente poderia sair daqui diferente. Eu posso dizer por mim que eu saí transformada. Então, sempre eu acho que vale muito a pena, né? E agradecer mais esse dia. Ano que vem, 2027, teremos mais uma oracular, se Deus quiser. Nesse período aí de junho, julho, a gente sempre tem oracular. Robson, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a todo mundo por ter participado da Oracular mais uma vez. Agradecer a todo mundo que participou como palestrante, por brilhantes as palestras de todos eles, todos vocês fantásticos por aqui. E agradecer a presença de todo mundo que se propôs a ficar um dia inteiro aqui assistindo as palestras. E quem não assistiu ao vivo vai receber depois a gravação. Mesmo vocês que também viram ao vivo, vão receber os links das gravações depois, né? Muito obrigado É, pela presença, pela dedicação, pelos estudos também. E aguardo vocês sempre aqui na Gaia e no Centro Esotérico também, certamente. agradecer Obrigado pelo especialmente, convite. né, a Solzinha. Agradecer principalmente a equipe organizadora, Robson, João Márcio, Leila, todas as pessoas que ficaram envolvidas aí, João a Márcio está mim, nos bastidores aqui. a Cadê mim você, João Márcio? mesma, Aparece aí. a mim mesma, Ah, João Márcio está aí, enfim,
Gente, muito obrigado. Acho que o dia foi muito especial. Obrigada, por estarem aqui. Obrigado, João Márcio. Obrigado, Robson. E até o ano que vem, 2027, nos aguardam, viu? Beijo para todos. Até mais. Tchau.